É possível diagnosticar o autismo por teste genético? Então, na verdade, o diagnóstico do autismo, ele é clínico. Ele é feito por especialistas, né, psiquiatras ou neurologistas, e é feito por meio da observação do comportamento da criança. Eles colhem informações sobre o histórico dessa criança, como é que foi o desenvolvimento inicial, mas assim, é baseado na clínica. Agora, os testes genéticos, eles podem ser úteis na medida em que, por exemplo, como a Maria Helena citou a história dela, é muito frequente ainda que os profissionais tenham certa resistência de diagnosticar autismo. Então, quando você pega uma criança pequenininha que é encaminhada para um profissional e tem essas dificuldades, e aí você vai e faz um teste genético e tem um resultado que é compatível com essa clínica de autismo, isso confirma o diagnóstico, e isso é bom. Tem muitas vezes que a gente tem mães que a gente cujos filhos são testados, a gente tem o resultado positivo e a mãe se sente super aliviada. Primeiro, porque às vezes o autismo da criança dela é muito leve, então tem gente que não acredita e fica naquela história, não, mas não é possível que ele seja autista, porque ele faz isso, ele faz aquilo, ele vai bem na escola, dadadadada. Aí ela não consegue convencer a família que o comportamento da criança não é birra, que ele não é mal educado, Pois é. não consegue convencer a professora. Então, isso confirma, na verdade, um diagnóstico clínico e ele serve também para aconselhamento genético, porque quando eu falei dos modelos, né, de herança, então, quando você tem, por exemplo, o modelo oligogênico, tem algumas alterações que podem ser herdadas. Então, mas que sozinhas não são suficientes para gerar o fenótipo, no nosso caso, o autismo. E aí o casal pode ter informação suficiente para tomar a decisão, por exemplo, de ter um segundo filho e calcular o risco. Mas, em princípio, não. Para a pergunta da Janete, né? Não. O diagnóstico não é por meio de teste genético. O diagnóstico é clínico. E se a pessoa fez complementando já, se a pessoa fez um teste genético, a criança já tem o diagnóstico de autismo, o teste não detectou nada, também não significa que a criança não tenha TEA. Isso é importante da gente informar aqui. Significa que as nossas ferramentas metodológicas ainda não chegaram lá para detectar todas as alterações responsáveis pelo autismo.